Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da RL System. Meu nome é Rafael Silva e nessa videoaula a gente vai estar dando sequência ao nosso curso de Lógica de Programação. Bom, nessa videoaula a gente vai estar falando de uma questão muito importante que é estruturas de repetição. Tá? Através da estrutura de repetição, eu consigo estar eliminando vários códigos com a mesma lógica, mas com valores diferentes. Por exemplo, isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. Olha só a mensagem que ele exibe. Você ganhou na Mega Sena. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Então, por que eu fiz um monte de vezes? Por que eu não fiz só um se é repetitivo? Porque em cada vez que eu uso, eu tenho que usar um array diferente, ou seja, eu tenho que buscar esse valor numa posição de array diferente. Aqui é na 1, aqui é na 2, na 3, na 4 e na 5. Então não teria como eu não fazer isso, a não ser que eu utilize estruturas de repetição. O que é estrutura de repetição? Olha só, eu vou criar um novo arquivo e eu vou criar uma variável do tipo inteiro. Vou chamar ela de i. O que é i? I de índice. Tá? I de índice é o nome que eu estou dando. Aí eu vou fazer uma estrutura de repetição, que é o for. Aí olha só, for do i até for do i. Por que é o for? O for é para. Certo? Quando eu digo for i, eu estou dizendo que eu vou fazer um for no i. O for, pessoal, é uma estrutura de repetição. Ou seja, ele vai ficar repetindo o que tiver dentro do for. Certo? Então, eu digo que no for, que é o i, ou seja, eu estou usando o i, vejam que a variável está lá, só que eu não atribuí a variável. Ou seja, qual é o valor da variável i? Não tem. Eu não vou fazer isso aqui, ó, i, dois pontos, igual a 0, por exemplo. Não vou fazer isso, porque como eu vou usar esse i no for, então eu vou dizer for i, aí eu vou dizer o valor do i. Por exemplo, 1. O i vale 1. E ele vai até o to. O que é o to? Por exemplo, 50. Olha que interessante. Para i, que vale 1, faça ele ir até os 50. Do, begin, end. Isso aqui é um for. Isso é um loop. Isso é uma estrutura de repetição. Estrutura de repetição. Também conhecido como loop. Olha só, pessoal. Eu vou colocar aqui dentro o ITLN RL System. O que é um loop? Um loop é uma coisa que fica fazendo sempre a mesma coisa, várias vezes. Eu vou chamar aqui, ó, de exemplo loop. Olha só, eu estou dizendo, pessoal, que a variável i vale 1 e que ela vai até os 50, ou seja, to. O que é o to? É para 50, ou seja, do i, que é 1, vai até os 50. O que é o do? É faça. Ou seja, entre 1 e 50, faça isso. Ou seja, ele vai exibir 50 vezes esse comando aqui, ó. Eu não vou ter que repetir 50 vezes o ITLN. Ele vai fazer isso para mim. Olha lá que interessante. Repetiu 50 vezes RL System. Só para você ter uma ideia, eu vou colocar aqui o ITLN RL System e vou concatenar o i. Tá? O i vale 1, certo? Mas cada vez, pessoal, que ele entra dentro do loop, ele vai mudando o i. 1 vai ficando 2, 3, 4, 5, até os 50. Quando chega nos 50, para. Olha lá. Começou. Não mostrou os outros, tá? Porque ele não mostrou aqui. Eu vou até diminuir, então, porque o Pascal ele vai ter um limite ali, no caso, o Pascalzinho.
Mas olha só, até o 10. Então olha que bacana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetiu 10 vezes a palavra RL System. Isso é um loop. Ficar executando a mesma coisa durante tantas vezes. Vou fazer um outro loop, ó. Vou até declarar uma outra variável. E do tipo integer. Ah, tem que ser E, tem que ser I, não pode ser qualquer outra coisa? Pode ser, pode chamar de nome, por exemplo, do tipo integer. Então, for E vale 1. O ideal é sempre começar em 1. Tá? E eu quero que ele vá até o 20. E faça o quê? Aí vem begin end. O que eu quero que ele faça? Eu quero que entre 1 e o 50, ele chame o readLN. Entre 1 e o 20, perdão. E jogue esse valor na variável nome, que eu vou criar aqui, ó. Só que olha o que vai acontecer, pessoal. Ele vai exibir 20 vezes o readLN. Aí o sistema vai ficar pedindo toda hora o nome, ó. Vou ter que botar Ó, toda hora tá pedindo nome, ó. Por quê? Porque ele chamou 20 vezes o readLN, ó. Agora sim, parou. Por quê? Porque ele já rodou as 20 vezes o readLN. Isso é o for. Isso é um loop. Certo? Através do loop, através do for, é que eu posso fazer repetições de comando. Pensando nisso, pessoal, lembro daquele nosso exemplo lá da Mega Sena? Olha só, eu vou copiar todo esse exemplo da Mega Sena. Copiei, tá? Aí eu dei um Ctrl C. Aí eu vou criar um novo arquivo e vou colar aqui. Ó, colei. Todo o exemplo da Mega Sena eu colei. E vou salvar esse arquivo. Exemplo Mega Sena com loop, que é o nosso for. Aí, pessoal, em vez de eu ficar fazendo esse monte if, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar todos os if. Vou deixar só um, tá? Só que aí, ele vai somente verificar se o meu número é igual ao número sorts na posição 1. Não vai verificar se é na 2, na 3, na 4, na 5. E ele deveria fazer isso. Então, pessoal, antes de eu fazer o if, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um for. Aí, eu vou declarar o i, do tipo integer. Quer ver quantas vezes esse for tem que executar esse comando? 5 vezes. Por quê? Porque eu tenho 5 arrays. Então, olha só. I começa em 1. Por que começa em 1? Porque o meu array começa em 1. E vai até o 5. Faça. Aí vem begin. E é onde eu fecho o end? Lá no final. Ok? O que vai acontecer? Ele vai perguntar para mim... depois que eu digitar o readLN, ele vai entrar aqui dentro, vai verificar se o número é igual ao número da sorte na 1. Se for, vai mostrar. Depois ele vai verificar de novo. Depois de novo, depois de novo, depois de novo. Até ele executar 5 vezes isso aqui. Ou seja, ele vai executar esse comando 5 vezes. Certo? Só que, pessoal, não vai adiantar. Porque, olha só, eu vou colocar o número 520. Não ganhei, ó. Acabou. Por que que eu não ganhei, pessoal? Simples. Porque eu toda hora verifico se o número é igual ao número sorte na 1. Mas eu não vou botar o 1 aqui. Porque daí ele vai toda hora comparar o mesmo 1. Não adianta ficar dentro do loop. Certo? Mas o que eu posso fazer é o seguinte. Em vez de eu botar o 1 aqui, eu coloco o i. Por quê? Porque lembra o seguinte, o loop vai entrar aqui uma vez. Aí, ele vai pegar o valor de i. Qual que vai ser o valor de i? 1. Porque quando o loop começa, o i vale 1. Aí ele vai comparar se o número é igual ao número sortes na i. É. Beleza, aí mostra você ganhou. Não é, vai voltar o loop, porque é um loop que eu fiz de 1 a 5, e agora o i vai valer 2. Quando ele chegar aqui, pessoal, ele vai comparar se o meu número é igual ao meu array na posição 2. Por quê? Porque ele vai ficar pegando o valor do i, certo? Depois,
ele vai tentar comparar então na posição 3 automaticamente. Eu não vou ter que ficar botando se número igual a número sortes na 1, na 2, na 3, na 4. Não, o próprio loop vai ficar mudando esse valor automaticamente. O que é um loop? Um loop, pessoal, é nada mais do que chegar ao mesmo lugar. Então, por exemplo, o que é um loop? O coisa está aqui, então ele vem aqui, deu um loop. Viu que ele caiu no mesmo lugar, aí ele foi de novo. Está no mesmo lugar, aí foi de novo. No mesmo lugar. Ou seja, vamos pensar que eu tenho uma estrada aqui, uma rodovia. Se eu tenho um caminhão aqui, ele vem o caminhão, aí ele vai de novo. Isso é um loop, ou seja, ele passa várias vezes no mesmo lugar. Ó. Então, se aqui tinha um carro e ele passar aqui uma vez, passou pelo carro. Se ele passar de novo, vai passar de novo pelo carro. E assim por diante. Então, o for é um loop. Certo? For é chamado de loop. Que, na lógica, é chamado de estrutura de repetição. Então, automaticamente, pessoal, ele vai criar automaticamente 5 vezes esse if. Mas ele vai fazer isso sozinho. Não sou eu que vou ter que fazer isso aqui 5 vezes como eu fiz. Ó. Por isso que eu tenho for dentro do Pascal. Por isso que eu tenho for dentro da lógica de programação. Por isso que eu posso usar o loop. Justamente para isso. Olha que legal agora. Eu vou colocar o número 190. E vou ganhar na Mega Sena. 190, você ganhou na Mega Sena. Mas em nenhum momento eu mandei ele comparar se esse número é igual ao número sorte na 4. Não. Mas como ele faz um loop, ele entrou 5 vezes aqui para comparar. Tá? Então, se eu vim aqui agora e botar o 520, ganhei. Por quê? Porque também tem o 520. Então, ele automaticamente vai ficar entrando dentro desse array por causa do i. Só para você ter uma ideia, eu vou colocar aqui antes do if, ó, itln entrou no loop, i. Só para mostrar qual é o loop que ele está. Ó. Digite o número da sorte. 520. Olha que legal. Ele entrou no loop na 1, depois entrou na 2. Mas só depois que eu ganhei na Mega Sena. Por quê? Porque eu botei o 520. Aí, o 520 está depois. Então, ele mostrou as 2 vezes o loop e depois viu que eu ganhei. Olha que interessante. Aí depois entrou de novo no loop na 3, na 4 e na 5. Ou seja, mesmo depois que ele mostrou que eu ganhei, ele continuou a executar o loop até chegar no 5. Ok, pessoal? Esse é o loop, esse é o for. Tanto o loop, que no caso é o nosso for, como o if, que a gente vem usando já em algumas aulas, como os arrays, talvez seja a parte mais complexa da programação, que, como eu disse, é muito mais importante do que vocês tentarem decorar o código, é vocês entenderem o objetivo dele. Tá? Uma outra coisa que eu quero salientar, pessoal, esse curso, além das videoaulas que você está assistindo, ele também vem acompanhado de uma apostila. A apostila vai ser muito importante para que você possa ler mais teorias sobre a lógica de programação. Inclusive, a apostila que é disponibilizada no curso, ela é totalmente em Pascal. Então, vai ser muito bacana que o mesmo código que você está vendo nessa videoaula, você está vendo na apostila também. Então, eu recomendo fortemente que vocês visualizem essa apostila. A cada vez que você vê uma videoaula, você vai lá dar uma olhadinha na apostila. A apostila é muito similar à nossa videoaula, tá? Não é totalmente igual, mas todo o conteúdo que a gente está vendo aqui na videoaula tem na apostila. Então, eu sugiro que você visualize a apostila. Essa apostila, pessoal, ela está disponibilizada no nosso fórum. Então, você vai encontrar ela no endereço que está aparecendo agora para você na tela. Tá? Então, esse endereço que você está visualizando agora, acesse ele, vá até o fórum e baixe essa apostila. Ok, pessoal? Então, esse é o for. Recomendo que vocês vejam na apostila um pouquinho do for para fortalecer ainda mais o conhecimento que você está adquirindo aqui. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima videoaula.